Recentemente eu resolvi rejogar o primeiro Dead Space, o original de 2008 mesmo, porque o meu PC infelizmente não roda o remake. Tava com uma saudade enorme desse jogo. A última vez que eu joguei ele pra zerar mesmo foi em 2014, mais ou menos. Tudo o que eu conseguia lembrar sobre o game era da atmosfera incrível de espaço e o terror absurdo de enfrentar aquelas criaturas grotescas. Fora as memórias afetivas que eu tenho dele, porque na época eu tava no ensino médio e justo na minha fase de metaleiro, ouvindo bandas que curiosamente abordavam temática de espaço nas músicas. Então pra mim sempre foi difícil não relacionar uma coisa com outra. Mas anyway, nessa segunda jogada eu reparei uma coisa que sempre foi muito óbvia, mas que eu nunca tinha dado a devida atenção a ponto de refletir sobre, que é... o jogo é muito vazio, bicho. E assim, eu não digo vazio por não ter hordas e hordas de inimigos te atacando a todo momento, mas sim pela solidão de estar largado numa nave espacial enorme, quase sem nenhuma companhia humana para se familiarizar ou interagir. E o mais doido ainda, a sensação desoladora de estar perdido no meio do vasto universo. Eu já abordei o tema de vazio em games aqui quando falei sobre Left 4 Dead 1 e 2, mas para falar da solidão daqueles jogos, eu precisei remover todos os inimigos do cenário, para que assim a gente pudesse apreciar melhor a sensação de abandono e até de nostalgia que a Valve conseguiu entregar pra gente com maestria. Mas aqui no Dead Space a história é um pouco diferente. O vazio desse jogo tá ligado à matemática que constantemente traz todas essas sensações quando é abordada em filmes, games e muitas outras obras de entretenimento. Então é por esse motivo que nesse vídeo eu tô convidando vocês a refletirem comigo sobre os aspectos que causam essa sensação nesse jogo insano. A vastidão do espaço e o medo do desconhecido sempre andaram lado a lado. Existe a hipótese que nos diz que o homem, até os dias de hoje, já explorou mais o espaço do que as profundezas dos nossos mares aqui na Terra. Mas existe um motivo que difere a exploração desses dois ambientes e favorece mais um deles quando se trata de causar medo do desconhecido. Os oceanos são finitos, mas o espaço talvez não seja. Nessa briga, a vastidão do espaço se destaca porque nos confronta com a insignificância e fragilidade do ser humano diante da ideia de um universo infinito, silencioso e hostil. Essa imensidão gera uma sensação de solidão e abandono, porque além da Terra, tudo parece inóspito, e é aí que entra o medo do desconhecido. O pálido ponto azul, como descrito por Carl Sagan, simboliza nossa vulnerabilidade, destacando o isolamento da humanidade nesse universo indiferente, provocando tanto admiração quanto um desconforto existencial absurdo. Como alguns de vocês já sabem, o tipo de conteúdo que eu trago aqui pro canal nada mais é do que o conteúdo que eu mesmo gosto de consumir. Então, muito antes de começar a postar aqui no YouTube, eu já tinha visto muita coisa relacionada a terror, mistérios e, consequentemente, também vi vários vídeos sobre o vazio dos games. Na grande maioria desses vídeos, eu reparei um padrão. O vazio frequentemente está relacionado ao fato do game em questão ser antigo e ter um mapa limitado, sem muitos props e elementos que complementam o cenário, e com a abundância de espaços inabitados, o que acaba resultando nessa sensação de estar meio que numa backroom. Só que no Dead Space não é bem assim. Ele é um jogo relativamente antigo, afinal foi lançado em 2008, mas ele é muito bem detalhado e tem cenários ricos. Pra ser bem honesto, até hoje ele é um game bem bonito graficamente. O lance é que ele nem precisa daqueles detalhes, ou melhor, a ausência de detalhes para parecer vazio. O grande trunfo do jogo é que a temática abordada obriga ele a parecer vazio. Caminhar pela Ishimura quase completamente em ruínas, naquele escuro aterrorizante sem saber em que momento a gente vai ser atacado, honestamente é bem mais bizarro do que enfrentar os inimigos cara a cara.
Falando um pouco sobre o jogo em geral, nele a gente controla um engenheiro chamado Isaac Clarke, que é enviado com sua equipe para investigar um pedido de socorro vindo da USG Ishimura, que é uma nave gigantesca de mineração que atua no espaço profundo. Chegando lá, Isaac descobre que a nave está infestada por criaturas monstruosas conhecidas como Necromorphs, seres criados por um organismo alienígena que reanima cadáveres humanos. Basicamente são zumbis espaciais. Armado principalmente com ferramentas de engenharia, Isaac luta para sobreviver enquanto explora os corredores escuros e claustrofóbicos da nave. O jogo combina terror psicológico e ação intensa, e o tempo inteiro tem uma atmosfera opressiva e assustadora. A atmosfera do jogo fala por si só. O clima de terror constante e os ambientes abandonados com indícios de ataques recentes das criaturas criam uma ambiência perfeita para gerar um desconforto enorme no jogador. Cada corredor escuro da Ishimura parece sussurrar histórias de sofrimento e desespero, enquanto os equipamentos futuristas ao redor, agora quebrados ou funcionando com defeito, reforçam a sensação de decadência. Consoles piscando com mensagens de erro, luzes intermitentes que lançam sombras ameaçadoras e portas automáticas que rangem adicionam um toque de imprevisibilidade ao ambiente, criando um cenário que mistura terror com a ficção científica. Além disso, o isolamento total do protagonista amplia essa sensação de solidão, fora o fato de que ele não fala um A o jogo inteiro. E bicho, tem hora que se irrita. O maluco tá vendo os membros da equipe morrendo na frente dele e simplesmente tá cagando pra tudo. E quem disse que isso é problema meu? Apesar das comunicações ocasionais com outros sobreviventes, ele é forçado a navegar por corredores claustrofóbicos repletos de tecnologia avançada que agora é basicamente inútil completamente sozinho. O design dos Necromorphs e a ambientação destacam o contraste entre o que deveria ser a Era de Ouro para a humanidade devido aos avanços tecnológicos e o caos em que tudo se transformou. A trilha sonora do jogo também desempenha um papel crucial, muitas vezes integrando sons tecnológicos degradados com alarmes intermitentes, estática e ecos metálicos. Esse casamento entre terror psicológico e a ficção científica cria uma experiência imersiva, onde o vazio não é apenas físico, mas também de certa forma emocional, uma lembrança constante de que até mesmo os avanços mais impressionantes da humanidade não são páreo para o horror absoluto de uma ameaça biológica. Mas, pra mim, particularmente, alguns dos momentos onde dá pra sentir o maior vazio do game são os que Isaac sai da nave. Essas sequências externas, onde ele explora áreas fora da nave no vácuo do espaço, são incrivelmente impactantes. O silêncio absoluto, quebrado apenas pela respiração do Isaac, e os ruídos metálicos distantes, tudo cria uma atmosfera de isolamento completa. A ausência de som ambiente, combinada com o limite de oxigênio monitorado pelo HUD do traje, reforça a sensação de vulnerabilidade, lembrando constantemente que o espaço é implacável e que a qualquer momento o personagem pode ir de base. A vastidão do espaço contrasta fortemente com o ambiente interno claustrofóbico da Ishimura, mas isso não significa que esses momentos sejam menos bizarros. Pelo contrário, ainda dá pra sentir o perigo e a desolação o tempo todo, seja pela ameaça dos Necromorphs, que aparecem até nas áreas externas, seja pelo risco de destroços flutuantes, ou até mesmo de ficar sem oxigênio. Essas cenas externas não reforçam só o clima de ficção científica do jogo, mas também destacam a fragilidade da situação de Isaac. Mesmo em um universo futurista, com tecnologia avançada, ele está à mercê de um ambiente hostil onde a humanidade parece insignificante. É uma representação visual do vazio existencial que permeia Dead Space, onde nem o progresso tecnológico pode preencher a solidão e o medo diante do desconhecido.
O vazio de Dead Space é uma experiência singular, diferente dos outros jogos que exploram essa sensação por meio de nostalgia ou que caem nesse tema por conta das limitações técnicas de serem jogos antigos. Aqui ele emerge da temática e da ambientação. A solidão da USG Ishimura, combinada com o vasto e desconhecido universo ao seu redor, tudo isso cria um peso emocional que a gente não pode simplesmente ignorar. E esse vazio também não é só um elemento de gameplay, ele é parte integral da narrativa e faz a gente sentir a vulnerabilidade de Isaac Clarke, isolado em um ambiente futurista que, ironicamente, nos faz questionar o avanço tecnológico diante do caos e da insignificância humana. O game vai muito além do medo do desconhecido e nos lembra que, mesmo cercados pela grandiosidade do progresso humano, o vazio físico e emocional continua sendo um dos maiores terrores que podemos enfrentar. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever nesse canal e deixar o seu like. Muito obrigado por estar comigo nessa breve jornada e até o próximo vídeo.